E aí, gente, tudo bem? Voltando a fazer vídeo, né? Muito tempo que eu não fazia vídeo. Mas aí um amigo lá do Face me questionou sobre qual é a minha visão de Deus, né? Como eu vejo Deus. Isso me animou a voltar a fazer vídeo, se bem que eu estou fazendo aqui com o celular, que espero que fique uma qualidade boa, espero que fique legal. E resolvi falar sobre isso. Mas na verdade eu pretendo começar falando sobre as concepções de Deus que as pessoas foram desenvolvendo, mas basicamente até mesmo na Bíblia, como a Bíblia vem tratando as concepções de Deus ao longo do tempo. A gente costuma entender e pensar que a Bíblia viu Deus desde Gênesis até Apocalipse da mesma forma, como se fosse um pensamento linear, né? Deus é desta forma e pronto. Mas eu pretendo mostrar para você que não é bem assim, que a visão sobre Deus, que a forma como o povo judeu, como os escritores da Bíblia enxergaram Deus através dos tempos, ela mudou bastante. E quero te chamar até a atenção para algumas curiosidades que talvez você não saiba. Por exemplo, se a gente nós começando lá em Gênesis, tem uma questão que ela é muito curiosa, né? Chama muita atenção, que é quando Jacó briga com Deus. Quando Jacó sai no tapa com Deus, tipo o Anderson Silva e o cara lá, o Weidman, né, que derrotou ele. Você consegue imaginar, não figurativamente, não briguei com Deus em oração, porque fiquei orando muito até Deus me atender. Eu falo mesmo sair no pau com Deus, quebrar o pau. Você sair assim, dar um tapa na cara de Deus, Deus te dá um chute no meio das pernas, você morde a orelha de Deus, aí Deus te dá um soco no estômago. Você consegue imaginar isso? Isso está lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22. E ali fala de uma forma literal, que é inclusive quando o nome de Jacó é trocado para Israel, e quando ele é abençoado por Deus, como se fosse assim, agora de fato você está salvo, agora de fato sua vida foi modificada. É algo que é entendido como literal na Bíblia. Realmente houve um quebra-pau, né? Uma briga física, corpo a corpo, entre Deus e Jacó, que depois passou a ser chamado Israel. Tem outra coisa muito curiosa, que muita gente não sabe. Você já imaginou, você está andando na rua, de repente Deus aparece, pega uma faca e sai correndo para te matar, e você tem que correr de Deus, senão Deus vai te matar? Pois é, isso ocorreu lá em Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 24, que quando Moisés estava voltando para o Egito com a sua mulher e seu filho, que por acaso se chamava Gerson, né, o filho de Moisés com Zípora, tinha o nome de Gerson, e ele estava voltando exatamente para o Egito para fazer os milagres lá para libertar o povo de Israel. Só que como Moisés não tinha circuncidado Gerson, Deus encontrou com ele numa estalagem e correu atrás dele para matar ele. E aí Zípora teve que ir lá e cortar o pinto do Gerson, não eu, o filho de Moisés, para que Moisés não morresse pelas mãos de Deus. Você já imaginou algo assim? É uma visão bem diferente do que a gente tem de Deus hoje. Você consegue imaginar Deus assim hoje? Você deixa de cumprir, você deixa de dar o dízimo, de repente Deus bate na tua porta, quando você abre ele te enfia uma faca no coração porque você não deu o dízimo? Ou então você não orou à noite, quando você acorda de manhã Deus está do teu lado com um machado e corta sua cabeça fora? Você consegue imaginar isso? Isso está na Bíblia como fato literal, ali é narrado como se de fato aquilo tivesse ocorrido e fosse um fato literal. É um pouco estranho, né? Você não acha um pouco estranho? Tem uma coisa também curiosa, que é a serpente de bronze, que está em Números capítulo 21. Os filhos de Israel estavam no deserto, estavam sendo picados por serpentes e morrendo. Então Deus manda Moisés levantar, fazer uma serpente de bronze, botar num varão bem alto, e disse que quando alguém fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze, não morreria. Isso, sei lá, é uma coisa um pouco estranha, né? Porque se constrói uma imagem e mesmo que não se diga que foi lá adorar aquela imagem, se jogar no chão para adorar, qualquer igreja hoje evangélica reputaria isso como idolatria. E outras religiões ou pessoas não religiosas diriam que era superstição. Mas na verdade foi exatamente aquilo que Deus mandou fazer e parece que funcionou. Você já se imaginou comer num restaurante de Deus, almoçar com Deus? Você fala, Gerson, isso é mole, isso aí foi lá o maná no deserto, foi quando Deus enviou codornas. Não, você leia lá, no Êxodo, a partir do capítulo 24, no capítulo 24, fala que Deus chamou os 70 anciãos de Israel, né, Moisés e Abraão, Nadab e Abiú, mandou que eles subissem no monte, e aí descreve, inclusive, que eles viram Deus, e Deus tinha sob seus pés uma plataforma, uma coisa como se fosse feito de safiras, de esmeralda, de pedras preciosas, e eles viram Deus, e ali eles comeram e beberam. Porém, em Êxodo 33, mais ou menos a partir do versículo 18, fala que Moisés pediu para ver Deus face a face e Deus disse que ninguém veria Deus face a face e sobreviveria.
aparentemente é que existe uma contradição. Eu não sou daqueles que defendem certas contradições da Bíblia, né? Que tem gente que fala que é contradição uma coisa e outra, quando na verdade não é. Mas nesse caso realmente aparenta ser uma contradição entre almoçar ali junto com Deus e Deus dizer que quem visse a sua face morreria. Tanto que lá, quando eles almoçam, comem lá, né? Eu estou falando almoço, mas eles comem lá, os anciãos, Moisés e o pessoal, come vendo Deus, falou que Deus não estendeu sua mão contra os filhos de Israel. Quer dizer, era para eles terem morrido, mas ele resolveu não matar. E já com Moisés, ele tem que cobrir Moisés para que ele não morra. Fica uma situação um pouco dúbia. E entenda que ali não é ver face a face como se fala hoje de forma figurada, porque hoje se fala isso de forma figurativa. Ah, eu vi Deus face a face. O cara orou, teve uma emoção, um sentimento, um profeta falou com ele, ele leu algo na Bíblia que mexeu profundamente com ele. Não, essas duas passagens falam de ver Deus face a face. É bem diferente. Por exemplo, se você ler também, né, comparado ao entendimento que nós temos de Deus hoje e com o entendimento que se tinha de Deus lá no Velho Testamento, se você ler as maldições que estão em Deuteronômio 28, quando falam sobre Deus, eu tenho certeza que você não iria querer seguir esse Deus. Um Deus que fala, que vai te amaldiçoar, que você vai ficar cego, que você vai ficar louco, que vai passar fome, que você vai ver a sua mulher ser estuprada na sua frente e não vai poder fazer nada, que você vai chegar ao ponto de pegar o seu filho, cozinhar ele na panela para comer por causa de fome. Isso porque você o desobedeceu e é a maldição que ele vai lançar sobre você. Você consegue imaginar um Deus fazendo isso hoje? Você consegue imaginar o seu Deus fazendo isso hoje? Pois é, isso tudo está na Bíblia. Quero aqui também falar uma coisa bem complicada, que é você... Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui, você está aqui do meu lado. Aí eu toco o telefone e vejo que é uma pessoa que eu não quero atender. Aí eu digo, olha, fulano, dá para você atender para mim e dizer que eu não estou? Você vai, atende o telefone e fala, olha, o Gerson não está, deixa um recado. Em sua opinião, eu pequei ao mandar o outro mentir? Sim ou não? Em sua opinião, a pessoa que mentiu para mim, né, que disse que eu não estava para o outro lá no telefone, ela também pecou por obedecer e fazer aquilo que eu mandei, que era uma mentira? Sim ou não? Leia depois 1 Reis 22, a partir do versículo 20. Vou deixar você ler e você tira as suas conclusões. Eu já falei isso para muita gente. Muita gente, quando eu dei o exemplo, diz, não, isso é mentira, você pecou e quem fez o que você mandou também pecou. Então, se você acha isso, leia lá e depois tire a sua conclusão. Você vai ver que a concepção de Deus no Velho Testamento, principalmente nessas passagens que eu estou te falando, é inaceitável para nós hoje. 1 Crônicas também, em 2 Samuel 12, Deus tira o filho de Davi que ele teve com Berseba, né, que ele cometeu adultério, né, ele deu um jeito de matar Urias, porque já tinha transado com Berseba, e mandou matar Urias para poder ficar com a mulher dele. E aí o que Deus faz? Deus, para punir Davi, mata o filho. E você vai ler lá, por exemplo, em Jeremias, que Deus não pune o pecado dos pais nos filhos, que Deus não pune o filho pelo pecado do pai, mas é exatamente aquilo que ele fez. Isso é uma coisa um pouco estranha, a gente tem certa dificuldade de entender isso. Só que aí vai havendo, em 1 Crônicas 21, a partir do verso 29, Davi resolve fazer o censo de Israel. E por algum motivo que não é explicado, não é entendido, existem teorias a respeito, mas Deus não gosta daquilo e vê naquilo um pecado gravíssimo. Davi ter mandado fazer o censo de Israel. E aí Deus dá 3 opções para Davi. Você pode passar fome por 3 anos, você pode ser perseguido pelos seus inimigos por 3 meses, ou eu enviarei uma peste sobre Israel. E Davi fala, eu prefiro cair nas mãos de Deus que é misericordioso. E Deus manda um anjo, né, e esse anjo mata dos filhos de Israel, do seu próprio povo, 70 mil pessoas. Davi errou e 70 mil pessoas foram mortas por aquilo. E aí fala que quando Deus estendeu a mão, aquele anjo estendeu a mão para ferir Jerusalém, Deus se arrependeu e mandou o anjo parar. De novo, um homem erra e 70 mil pessoas pagam. Você consegue imaginar isso de Deus hoje? No Velho Testamento era perfeitamente aceitável. Tanto que Isaías 45, a partir do verso 7, no verso 7 fala, eu sou Deus, eu crio as trevas e faço a luz. Eu crio o bem e faço o mal. Entenda que, inclusive, no Velho Testamento não existe esse papo de Satanás fazendo mal. Quem faz mal para o judeu daquela época, quem faz o bem é Deus, e quem faz o mal também. Se você morre de uma doença, foi Deus que te matou. Se você perde o seu filho morre afogado, foi Deus que o afogou. Não tem diabo ali fazendo mal. Até porque, se você ler Jó, no contexto da época, da crença da época, que é o que eu estou fazendo aqui, contextualizando o Velho Testamento na época do Velho Testamento, não para hoje,
O diabo não era inimigo de Deus. O diabo não era alguém que se rebelou contra Deus e estava tentando confrontar Deus. O diabo ali era um funcionário de Deus, um anjo que pertencia aos quadros de Deus, que provava aos homens para ver a sua fidelidade. Até porque se você entender ali o diálogo entre Deus e Satanás, você vai ver que só se Deus fosse muito bobinho, ingênuo, fosse uma menininha de 12 anos para cair naquela conversa. Ah, você está vendo como é que seu servo Jó é fiel? Mas ele é fiel porque você dá tudo para ele. Tenta tirar as coisas dele para ver se ele não vai se ferrar. Imagina eu chegando para você e falando, pô, você acha o seu filho um cara legal? Tira o carro, para de pagar a faculdade dele, põe ele para fora de casa para ver se ele vai ser legal com você, se ele vai continuar gostando de você. Você faria isso? Não, você ia dizer, já sai daqui, você é um louco, você não é meu amigo não, você é um animal. Né? Deus não pode ser ingênuo a ponto de cair na armação, na conversinha fiada de Satanás. Satanás era funcionário de Deus, não um anjo rebelado. A ideia de que Satanás se rebelou contra Deus, ela vem muito depois que Israel passa pela Babilônia. Porque na Babilônia havia o maniqueísmo. Havia um Deus bom e um Deus mau e eles brigavam entre si. O cristianismo mais ou menos pegou isso, sendo que na verdade a visão que se tem no cristianismo é que existe um Deus bom e perfeito, todo-poderoso e um diabo que se opõe, não igual em poder. Porém, como Jesus mesmo falou, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Quer dizer, ele tem poder, ele tem força e se opõe a Deus, mas não chega a ter o mesmo equilíbrio de força. É um maniqueísmo atenuado. Mas é uma visão pós-Babilônia, não anterior. E o livro de Jó foi escrito, se acredita, no período de Gênesis. Então você vê que aí existe muita diferença entre aquela visão do Antigo Testamento sobre Deus, sobre a visão de Deus, e a atual. Né? E ela começa a mudar, você vai ver a partir de Isaías 45, quando fala do jejum que Deus queria e do jejum que Deus não queria. Que o jejum que Deus de fato queria era que você fosse solidário, que você fosse bondoso, socorresse o órfão e a viúva, o necessitado, o desvalido, o escravo, aquele que passava fome. Esse era o jejum que Deus queria. Você vai ver esse amor em Oséias, que Deus compara o casamento de Oséias com Gomer, que era adúltera e infiel, mas que falava, vai lá e ama essa mulher, vai lá e perdoa essa mulher, vai lá e corre atrás dessa mulher, com o relacionamento dele com Israel. Então, veja as maldições de Deuteronômio 28 e veja como a visão de Deus muda em Oséias, em Isaías 45. Inclusive no gnosticismo, não confundir com agnosticismo, mas no gnosticismo, é dito o seguinte, que existe na verdade um Deus bom, misericordioso e maravilhoso, como esse de Isaías 45, como esse de Isaías 58, Isaías 58 que fala sobre o jejum, e como de Oséias, e como o Deus que Jesus fala, né, existe esse Deus, mas Jeová, que está nessas outras passagens todas que eu citei, ele seria um usurpador, seria um Deus menor que tomou o lugar do verdadeiro Deus, se apresentou como verdadeiro Deus, mas era um usurpador. Então existe aí um conflito de visões sobre Deus que existe na própria Bíblia. A Bíblia mostra isso. Tanto que se você pegar o Sermão do Monte de Jesus, né, que é Mateus 5 a 8, e você comparar com essas outras passagens do Velho Testamento, você vai dizer, ou Deus é esquizofrênico, ou estamos falando de deuses diferentes. Tanto que os judeus não aceitaram Jesus como Messias, não foi à toa. É porque ele pregava uma mensagem que não era de acordo com o que se via no Velho Testamento. O próprio apóstolo Paulo, leia isso, na Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas fala sobre isso o tempo todo. Na própria Epístola aos Gálatas, Paulo fala que a lei foi dada para mostrar que pela lei ninguém poderia se salvar. Ou seja, vamos dizer, tem 1500 anos da lei. E aí o que Paulo está dizendo aqui, ó, tudo que Deus falou lá no Velho Testamento, a lei, que durou 1500 anos, foi bobagem, não servia para nada. Era só uma brincadeirinha para te oprimir. A mulher tinha que ficar dentro de um balde d'água, dentro de uma banheira d'água porque estava menstruada. O homem, depois que transava com a mulher e ela também tinha que ficar um dia inteiro dentro de uma bacia d'água. Você não podia comer uma paulada de alimentos, você não podia fazer uma paulada de coisa, mas era uma bobeirinha, era só para dizer que isso tudo era bobagem. É lógico que o judeu não aceitou isso naquela época e nem aceita hoje. Então existem visões de Deus diferentes. Você pega o Novo Testamento e você vê um Deus completamente diferente do Deus do Velho Testamento. E mesmo no Velho Testamento você vai vendo que há mudanças na visão sobre Deus. Veja o Pentateuco e veja Isaías a partir do capítulo 58, veja Oséias, veja outros livros. Veja, por exemplo, o que Deus faz com Jonas, que lança ele no mar e toda aquela mitologia da baleia, para que ele fosse a Nínive, pregasse a uma nação que nem era sua, para que se arrependesse e fossem salvos. Quer dizer, um amor inclusive a um outro povo que não fosse judeu. Enquanto no Pentateuco, em Juízes e Reis,
Deus extermina os outros povos por amor ao povo judeu. Então existe uma mudança de concepção de Deus dentro da própria Bíblia. Pense sobre isso e avalie sobre isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha concepção de Deus. Valeu, gente. Até a próxima.